Irmãos, vamos então continuar nossa exposição no livro de 1 aos Coríntios. Hoje nós vamos terminar o capítulo 11. Pode ficar aí. O capítulo que fala a respeito da ceia do Senhor. Aprendemos bastante sobre esse tema e hoje então nós vamos para a conclusão, ok? Então a partir do verso 27 diz o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos ajuda a compreender o texto sagrado. E, sobretudo, nos ajuda a crer nele. Naquilo que o Senhor revelou a respeito do teu próprio caráter santo. Podemos perceber aqui a forma como o Senhor age com o teu povo, e não é diferente conosco. Coloca fé no nosso coração, para crermos na tua palavra, e essa palavra pregada venha a transformar cada um de nós, a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. É por isso que nós te oramos, no nome santo de Jesus, amém. Então, nós já aprendemos sobre a bagunça que era a ceia do Senhor nessa igreja. Então, eles tinham a festa do ágape, lembra? A festa do amor. E aí eles combinavam de cada um levar um prato de comida. Então, um levava carne, outro levava arroz e tal. E dentro dessa festa, acredita-se que ali no meio dessa festa, eles paravam e distribuíam o pão. Depois continuavam comendo, e então no final eles bebiam o cálice. Mais ou menos o que aconteceu na primeira ceia, quando eles estavam fazendo a refeição da Páscoa. Então eles estavam comendo, como vai narrar os evangelistas, e aí Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse e tal. Eles já tinham bebido 2 cálices, aí o terceiro cálice seria o cálice da bênção, e aí ele vai dizer que esse cálice agora é o cálice da nova aliança do meu sangue. Então, a ceia do Senhor, ela é estabelecida no meio da Páscoa, da festa ou do jantar da Páscoa. Então, talvez por isso, a igreja primitiva ela realizava essa festa, esse banquete. O problema é que em Corinto era uma igreja muito dividida. A gente viu lá no início do livro que a igreja já estava dividida em partidos. Tinham o grupo de Pedro, o grupo de Paulo, o grupo de Cristo e o grupo de Apolo. Obrigado, eu tinha esquecido. O grupo de Apolo. Então, aqui é outro tipo de divisão. Então, acredita-se que aqui essa divisão é uma divisão social. Então, além dessa divisão já terrível que existia na igreja, você vai ter também uma divisão social. Os ricos dos pobres. Então, cada um levava a sua comida, e aí meio que os ricos combinavam de comer juntos. Aquela panelinha na igreja,
Pois é, lá tinha. E os pobres ficavam lambendo os beiços, né? Só olhando, com fome e tal. Então, era humilhante para eles. E aí, acontecia que era um negócio tão bagunçado que alguns deles se embriagavam. Imagina só, o dia da ceia, o camarada tá bêbado. Só que ele não veio bêbado para a igreja, não. Ele ficou bêbado na igreja. Nossa! Era uma bagunça generalizada, a tal ponto que Paulo vai dizer, isso aí que vocês fazem, não é a ceia do Senhor. Vocês estão aí humilhando, envergonhando uns aos outros, desprezando, estão menosprezando a igreja de Deus, fazendo isso aí. E aí então Paulo, a partir do verso 23, ele vai dizer por que isso que eles faziam não podia ser chamado de ceia do Senhor. E ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que eu entreguei. Então, foi isso aqui que aconteceu. Foi assim que o Senhor instituiu a ceia. Aí ele descreve como é que foi a ceia. E aí ele termina, no verso 26, dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, a conclusão dele, porque que o que eles fazem não é a ceia, não tem nada a ver com a ceia do Senhor, porque essa ceia comemorava o sacrifício de Cristo, o perdão dos nossos pecados, e ela proclamava e anunciava a morte do Senhor. No entanto, o que eles estavam fazendo negava a eficácia da morte. A morte do Senhor não tinha transformado a vida deles. Por isso eles não conseguiam viver uma unidade, eles estavam divididos. E aí não fazia o menor sentido eles proclamarem a morte do Senhor na ceia, quando a vida da igreja negava essa morte. Por isso que Paulo diz, isso que vocês fazem não é a ceia do Senhor. Vocês estão profanando a ceia do Senhor. Por que, Paulo? Porque na ceia a gente anuncia o Evangelho, a morte do Senhor. E a morte do Senhor, o Evangelho, para as pessoas crerem no Evangelho, é preciso que a igreja viva em unidade. Você vai ver isso lá em João 17. A Trindade Santa é o padrão desejado por Jesus, inclusive ele ora por isso, por essa comunhão, essa unidade da igreja. E o que vocês estão vivendo não é isso. Então o que vocês fazem, anunciam a ceia com os lábios, mas o negam com suas atitudes. E aí agora ele vem com um por isso. A partir do verso 27. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então vocês anunciam a morte de Cristo, mas vocês estão vivendo dessa forma. Por isso, então, diante do anúncio do Evangelho, aquele que come ou bebe o pão indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. O que seria esse indignamente? Não é? Tem alguns teólogos contemporâneos até, conhecidos nossos, que eles vão dizer que esse negócio de não poder participar da ceia, por não se sentir digno, não existe. Então todo mundo tem que participar da ceia. Você só precisa orar ali, está tudo resolvido. Porque todos são pecadores, e é uma petulância ou arrogância alguém achar-se digno de participar da ceia, enquanto o outro não se acha digno. E aqui a gente tem um problema. Porque Paulo está falando aqui que tem alguma coisa que, se você participar, você é réu do corpo. E aí, os teólogos vêm e dizem, todo mundo é indigno. De fato, aos pés da cruz, todos somos iguais. Mas
onde está então a diferença? A gente precisa tomar muito cuidado com essa falsa humildade. Eu li uma história do D.A. Carson, que ele estava com um colega na faculdade, e esse colega falava do evangelho para todo mundo. Então, ele leva 2 pessoas para esse colega falar do evangelho na faculdade. Aí o primeiro falou lá, e o segundo chegou para... O primeiro diz, né, por que você quer ouvir falar de Jesus? Aí o primeiro responde, porque eu estou estudando aí e tal, e aí esse evangelista nato disse assim, eu não tenho tempo para isso. Se Cristo é só um objeto de estudo, eu não vou ter tempo para falar para você. Aí ele foi e perguntou para o outro, e você, por que você quer ouvir falar de Jesus? Aí ele disse assim, olha, eu não sou um cristão, aí falou lá de uma religião que ele era, mas a minha vida, dos meus pais, o casamento, é exatamente igual a de vocês. E aí esse evangelista disse assim, pega as coisas lá no seu quarto, eles moravam na faculdade, e venha morar 1 mês comigo. E aí você vai ver como é que eu ando, como é que eu acordo, como é que eu trato as pessoas, como é que eu falo, como é a minha vida com Deus, como é o meu andar com Deus. E depois de 1 mês, você vai perceber que há uma grande diferença entre um cristão e qualquer outro religioso. D.A. Carson olhou para isso e achou petulante. No entanto, quando ele vai escrever sobre Filipenses, a respeito do apóstolo Paulo, é exatamente isso que Paulo faz. O que vocês viram em mim, aprenderam de mim, isso façam. Em Corinto, nós aprendemos no capítulo 11, verso 1, sede, pois, meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. O fato é que nós ficamos nos escondendo atrás dessa falsa humildade, não vivemos vidas de santidade, não temos um padrão elevado, e por isso, acreditamos na desculpa de que é ser humilde dizer para as pessoas, não me imitem. Não. Paulo reconhecia que dos pecadores ele era o principal, o menor dos apóstolos. No entanto, ele cresceu, o Espírito trabalhou em sua vida, tornando-o a imagem de Cristo, forjando o caráter de Cristo nele, a tal ponto dele poder dizer, ei, me imita. Isso não é petulância, isso não é arrogância. No próprio livro de Filipenses, quando ele é acusado disso, ele diz, olha, não, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todo cristão devia dizer, não, eu não sou perfeito, mas eu estou perseguindo isso, porque eu tenho que ser imitador de Deus como um filho amado, Efésios 5:1. Esse é o padrão. A gente tem que perseguir isso, e não viver nessa história de que, não. Uma vez eu discuti com um pastor amigo meu, ele subiu ao púlpito com a cara fechada, e disse, ei cara, tu estava lá, parecia que tu estava com raiva. Eu estava com raiva, ele disse. Eu disse, como assim tu foi ao púlpito com raiva? Ele disse, tu nunca foi não? Eu disse, não. É normal isso? Tu subir lá no púlpito para pregar a palavra em pecado? Ele disse, é normal sim. Eu disse, como é que eu tenho que ser irrepreensível? Qual a diferença de mim para um irmão que eu sou modelo para ele, ele é repreensível? Aí se eu baixar o padrão, a cerca, todo mundo passa e a igreja vira uma bagunça. Então, quando Paulo escreve aqui sobre indignamente, o que ele tem em mente? Eu disse que alguns teólogos defendem isso, mas são poucos teólogos, a grande maioria não defende essa visão, como também eu não. Indignamente aqui, dentro do contexto, pensando no contexto maior, era ser um cristão, falar do evangelho e negar o evangelho da forma que eles estavam vivendo. Humilhando uns aos outros, desprezando a igreja de Deus, tratando a ceia como uma coisa qualquer, se embriagando dentro da igreja. Viver assim, como um pecador impenitente, dominado, escravizado por um pecado, é viver indignamente. Você não deve participar da ceia. É isso que Paulo diz.
E aí, dentro desse contexto menor, o viver indignamente, o que Paulo tem em mente aqui, era a forma como eles estavam vivendo. Então, eu não posso humilhar o irmão Rogevânio, desprezá-lo, tratá-lo como um qualquer, e depois eu venho aqui, celebro a ceia, eu venho aqui, participo da ceia. Como assim? Não, eu não posso brigar com a minha esposa, xingá-la, e depois eu venho aqui para a igreja como se nada tivesse acontecido. Não, está errado. Não é um evento qualquer. Por isso ele vai dizer que quem participa desse evento, dessa forma, será réu do corpo e do sangue do Senhor. A ideia dele aqui é que é como se você fosse lá há 2000 anos atrás, e você é culpado por aquela morte, não por causa dos pecados que foram transferidos para Jesus Cristo, mas é como se você estivesse lá matando Cristo. Como diria John Piper, é como você pegar a lança do soldado e enfiar em Cristo. Então você já tem um evangelho, foi liberto pelo evangelho, os seus pecados já foram pagos pelo sangue de Cristo, até os pecados que nós ainda vamos cometer. Aí eu sei disso, e ainda assim eu trato o pecado de forma banal. Então é como eu ir lá e dizer, deixa eu dar minha lançada aí também, deixa eu dar uma chicotada nele também. Você que foi alcançado pelo evangelho, quando você vê seu Cristo sofrendo, assistindo lá o filme do Mel Gibson lá, você não chora, você não lamenta, isso não dói em você, você não fica com raiva do pecado, você não sente vontade de partir logo para a glória, só para ter o prazer de nunca mais pecar contra o seu Salvador. É assim que o crente age. Esse é o sentimento do crente, era o sentimento do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5. Não via horas de se despir dessa velha natureza, para não mais ofender o seu Senhor. Então, quando você está tratando o pecado assim, vivendo na prática do pecado, agindo como um filho do diabo, como diz 1 João 3, aqueles que vivem na prática do pecado são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Você foi liberto da escravidão do pecado, por causa desse sangue que inaugurou a nova aliança. Aí agora você olha para esse sangue, esse sofrimento, esse sacrifício, após ser livre da escravidão do pecado, você escolhe novamente se tornar escravo de um pecado. Você está vivendo indignamente da vocação a que foi chamado, como vai dizer Efésios 4. Você se torna réu, culpado do sacrifício de Cristo. Mais uma vez. É como ir lá e participar como inimigo de Cristo, de todo o seu sofrimento. Terrível, né? E aí é a maior hipocrisia que você pode imaginar. Você fala, anuncia a morte de Cristo, mas se tivesse a oportunidade, pegaria no chicote para atacar nele. Tem noção disso? É ultrajar o sangue da aliança, é fazer pouco caso, é pisar no Espírito da graça. Entende? Por isso Deus vai pegar muito pesado com a igreja aqui. Então o conselho de Paulo para cada um de nós: examine-se, pois, verso 28, o homem a si mesmo. A palavra examinar aqui, ela pode ser traduzida como testar, provar, essa ideia. Então, faça uma avaliação minuciosa. Irmãos, a cristandade, ela está vivendo muito assim, ó. Estou nem aí, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Um negócio assim. Você não vê os crentes perseguindo a santidade, querendo ser mais parecido com Cristo, amando a sua palavra. Não, nós não estamos
preocupados, nos examinando, onde nós temos que mudar. Não, está tudo bem. A gente vem em ceia e tal, não. Não é um evento qualquer. E aí Paulo então diz, ei, para vocês participarem da ceia, presta atenção, avalie-se, examine-se, para então comer e beber do cálice. Pense bem antes de participar desse evento memorável, inaugurado, instituído pelo próprio Cristo, para trazer à memória o quanto Ele nos ama e o quanto esse amor foi caro para Ele. Inaugurando essa nova aliança com o seu próprio sangue. Então se examine. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Será que pegar essa vida que desprezava o irmão, se embriagava, que humilhava e desprezava a igreja de Deus, pega essa vida e coloca diante do espelho da palavra de Deus, será que essa pessoa ela ia acreditar que ela estava apta para participar da ceia do Senhor? Para anunciar a morte do Senhor? Claro que não. O problema é que eles estavam tão endurecidos pelo pecado, perderam a sensibilidade, o pecado se tornou uma coisa comum, e aí eles vão vivendo. Então, eu posso vir para o culto, brigado com a minha esposa, eu posso vir para o culto, e no trânsito eu xingo alguém, eu posso vir para o culto aqui, e cultuar a Deus de mal com um irmão, eu posso vir para o culto aqui e passar e desprezar o irmão, porque ele não me cheira bem, eu não fui com a cara dela. Você acha mesmo que Deus aceita o seu culto, a ceia que você vai participar? Então, se examine agora. Tem raiz de amargura no seu coração? Tem pecado escondido aí? Os jovens que namoram, seu namoro é puro? Vocês estão glorificando a Deus? Estão sendo santos? Em casa, como é que você trata a sua esposa? Seus filhos, como é que você trata seu esposo? Examine-se agora. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Então, nós não podemos viver assim, meus irmãos, sem perseguir a santidade, sem se preocupar com isso. Sabe, a gente aprende, aqui, para a glória de Deus, essa igreja ela é muito abençoada. Os irmãos vêm pregar aqui e eles estudam, olha o que as palavras significam no original, e aí ensinam e trabalham duro, os pastores, para ensinar vocês o real sentido do texto, fazer a aplicação certa. Mas isso está mudando você? Isso está transformando você? Você mudou de fato? Qual foi a última vez que você saiu daqui e disse, depois da pregação de hoje eu não cometo mais esse pecado? Ou nada muda? Tem uma pessoa que eu estou discipulando, aí, em uma pregação, falei sobre, e era em Corinto, sobre mentira. E aí na segunda-feira eu fui discipular, e disse, pastor, o senhor não tem ideia como eu mentia. Depois daquela pregação, eu liguei logo aqui e disse, eu não minto mais. Legal isso, não é? Amém? Isso é o poder da palavra. Só que isso era para ser uma coisa natural na nossa vida. Não é para ser uma, duas, três pessoas, não. Nós somos quase 200 pessoas. E aí você vai, escuta a palavra, e aí você muda? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e participe então da ceia. No verso 29 ele diz, ele alerta, por que você tem que se examinar? Por que, Paulo? Para que isso? Pois quem come
e bebe quem come o pão e bebe o cálice. Desculpem, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo aqui é entender, e aí alguns vão achar que é o corpo pensando na igreja, mas dentro do contexto aqui, o que cabe melhor para ser o corpo? Cristo. Então, quando você faz isso sem discernir, sem entender o que esse momento da ceia significa, porque alguns teólogos vão dizer que esse momento ele é único dentro da liturgia do culto. Então, o culto em si já é extremamente importante, porque é o culto a Deus. E eles acreditam que a ceia, que é o momento em que nós lembramos do sacrifício do nosso Salvador e anunciamos a sua morte, não é um momento qualquer, e você precisa saber discernir isso, para não ir de qualquer jeito. E aí eu diria que você precisa discernir quem é o seu Deus, o que ele significa para você não tratar ele como um qualquer. Nós precisamos discernir o que é o culto. O culto não é uma reunião qualquer, amém? Não é a reunião que eu faço lá em casa. Não, aqui Deus está presente para receber nossa adoração. Nesse momento que nós nos encontramos da nossa liturgia, na sequência, Deus está falando conosco. O Espírito Santo, o pastor espiritual, está pegando as palavras que eu estou dizendo e aplicando nos nossos corações, transformando a sua igreja, a sua imagem, para a glória do nome dEle. Então, discirna bem o que é o culto a Deus, quanto mais o momento da ceia. Não é um momento qualquer. Porque se você não discernir o corpo, ele vai dizer, você come e bebe juízo para si. Ah, meus irmãos, o que está acontecendo nessa igreja aqui deve encher nosso coração de temor. Nós não precisamos passar por isso aqui. Olha como Deus é gracioso. Hoje, Ele está nos ensinando aqui, dia 5 de maio, Ele está nos ensinando, dizendo o que Ele fez e o que Ele fará com qualquer igreja que assim agir. É o padrão do nosso Criador. Ele diz, se você comer e beber sem discernir o corpo, você está comendo e bebendo juízo para si. Eis a razão, Paulo vai dizer, verso 30, olha só. Eis a razão, porque há entre vós muitos o quê? Fracos. Doentes, e não são poucos os que dormem. E aí dormem aqui é um eufemismo para morte. Fracos, doentes, e não são poucos os que dormem. Nossa. Você já pensou nisso? Alguns vão dizer, e aí pensando, o que seria esse fraco, pastor? Tudo indica que está relacionado com a fraqueza física, seguindo essa sequência. Eu diria que eles estão com imunidade baixa. Então, tipo eu. Adoecendo e morrendo. Aí alguns teólogos vão dizer que eles estavam adoecendo, e aí o pessoal tenta, é uma forçadinha, tá? Estavam adoecendo porque estavam bebendo demais, aí pegou uma cirrosezinha, né? Uma gastrite. Não, é tipo assim, eu tentar tornar a coisa normal. Não, aqui está acontecendo uma intervenção divina. Eis a razão, sabe por que vocês estão morrendo? Vocês estão doentes, é porque vocês estão
tomando a ceia indignamente, vocês não estão discernindo isso. E Deus está julgando vocês. Vocês estão comendo e bebendo para juízo. Isso que vocês fazem não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Vocês estão envergonhando o nome de Cristo, proclamando o Evangelho e negando a eficácia dele com a vida de vocês. Eis a razão porque vocês estão fracos, doentes e morrendo. Não é uma doença seguida de uma bebida, por causa de uma bebida. É algo sobrenatural. Eles estão morrendo. Nós não precisamos passar por isso, irmãos. Amém? Como seria terrível aqui. Vários velórios. Como seria terrível. Mas está aqui. Está claro. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras, Ele mata o seu povo. Deus não nos salvou para a gente viver como um qualquer não, irmãos. Você acha mesmo, você acredita que Deus enviou o Filho dele, matou o Filho dele, a Trindade Santa, tem um andor que nós nunca vamos entender e nem saber explicar, para salvar eu e você, para a gente viver assim de qualquer jeito, para a gente voltar e servir a Satanás, ao pecado? Não, Deus não nos salvou para isso, e Ele não vai aceitar que os seus filhos vivam dessa forma, jamais. Hoje nós aprendemos em Jeremias que Deus estava julgando o seu povo, fazendo um espetáculo horrendo para todas as nações. Pois bem, Deus fará isso também conosco, com a nossa família, seja com quem for. Deus está comprometido com a glória do seu nome, com a honra do seu nome. Deus não lhe deve nada, você que deve sua vida a Deus. Então ajeite sua vida se você é um crente, vive em santidade, porque Deus será honrado, como Ele vai dizer para Arão, após matar seus filhos: eu serei honrado naqueles que se aproximam de mim, serei santificado, serei honrado diante do meu povo. Moisés, você não vai mais entrar na terra prometida, não me fale nesse assunto, você me desonrou diante do meu povo. Davi, o seu filho que vai nascer desse adultério, da mulher de Urias, eu vou matar ele. Sabe por quê? Porque meu nome foi blasfemado entre os gentios por sua causa. Aí o crente de hoje acha que ele pode viver assim, de qualquer jeito. Aí morre, estava bonzinho, morreu. Foi a mão de Deus. O problema é que a gente não consegue julgar isso, e realmente não dá, tem que tomar cuidado. Ao ver um irmão doente, ó, tá vendo? Ceiou domingo. Não dá para saber. Em alguns casos, sim. A gente vive perto ali, você vê a vida de pecado. Aí eu faço questão de dizer. Se eu estiver por perto, faço questão de dizer. Uma vez eu fui visitar um irmão que ele caiu no banheiro e quase quebra a costela no vaso sanitário. E estava aprontando. Eu fui visitar lá e disse para ele: isso aí é o juízo de Deus. Olha o que você estava fazendo aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Cuidado. Ora, se eu estiver aprontando, pecando escondido, aí sofro um acidente, não foi porque eu sofri, não, foi Deus que me açoitou, que me julgou.
Um dos pedreiros que trabalha aqui na obra, se você chegar e tiver sem você vai ver uma cicatriz nele aqui, ó. Aí eu disse, o que foi isso aí, irmão Léo? Ele disse, eu fui para um jogo de moto, e nesse dia eu não ia cultuar a Deus, porque o jogo era longe, não ia dar tempo, e Deus foi lá e me derrubou. Aí eu disse, vai de novo. Deus faz isso. Isso é amor, irmãos. Glória a Deus. Se Deus não fizesse isso comigo, às vezes eu vou andando aqui, aí eu penso uma besteira, pá, levo uma topada. Aí eu disse, eita, Senhor, obrigado. Como o Senhor me ama, como o Senhor cuida de mim. Às vezes está aqui, aí pensa e pá, dá uma martelada no dedo. Aí curte a dor, jogando bola às vezes. Aí vai lá e a ira toma de conta, quer ganhar de qualquer jeito, pá, torce o joelho. Eu já caio chorando assim, dizendo, obrigado, Senhor, eu entendi. É o amor dele. Ele cuida de nós. Então aproveitemos a correção do Senhor. A igreja em Corinto, ela estava perdida. E Deus então está matando muito deles. Aí Paulo vai e diz, verso 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que Paulo está dizendo aqui, ei, se você se avaliasse melhor, se você se preocupasse melhor, fizesse um auto-julgamento, a ideia é você tá ligado nisso, não, isso aqui eu não posso, não, vixe, eu falei isso, não posso agir assim, aí você está crescendo constantemente, você vai se avaliando, aí ele diz, se você julgasse a si mesmo, você não seria julgado, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, se vocês se julgassem, vocês iam corrigindo, você ia se avaliando e se corrigindo, mas você não faz isso, e aí você é julgado pelo Senhor, e aí esse julgamento não é a punição, não, é a disciplina amorosa do Senhor. O que ele está fazendo aqui, matando, colocando doença, deixando fraco, é a disciplina dele. Para quê? Para que seus filhos não sejam condenados com o mundo. Por isso Pedro vai dizer que Deus começa a correção pelos de casa, e depois ele vai tratar com ímpios. Por isso vibre, se alegre quando Deus açoitar você, é um sinal de que você é filho de Deus. Quando você está sem disciplina, da qual todos são participantes, Hebreus 12 vai dizer, você não é um filho, você é um bastardo. Os filhos de Deus, quando eles não fazem essa autoavaliação, eles não julgam a si mesmos, eles são julgados, disciplinados pelo Senhor, para não serem condenados com o mundo. Deus cuida de nós. Que Deus maravilhoso. Agora deixa eu te dar uma má notícia. Sabe, você que é um cristão assim, tem compromisso, não serve, está nem aí, e não acontece nada ruim com você, está dando tudo certo, provavelmente você não é um filho de Deus. Você vai ser julgado junto com o mundo. Você vai para o inferno, perecer eternamente. Se você está sem disciplina, você não é um filho de Deus. No início da minha caminhada, sempre que eu fazia algo errado, eu esperava um grande açoite. E ele sempre veio. E eu louvava a Deus e sempre dizia que Deus era o meu Pai, que Ele está me açoitando, Ele está cuidando de mim. Isso foi me ensinando a temer a Deus. Teve uma época que eu tinha muito medo, e aí depois isso foi mudando,
Então eu lutava para não pecar, para não sofrer a consequência, porque sempre doía muito. Então eu lembro que quando eu namorava e eu me excedia no namoro, e aí eu ia pegar o ônibus, eu ficava, vou já ser assaltado aqui, vai acontecer alguma desgraça comigo. E eu ficava só esperando. E aí quando não vinha, eu achava isso estranho. Não vai acontecer nada. Eu sempre pude ver que o Senhor estava disciplinando. E quando não acontecia nada, eu comecei a ficar com muito medo disso. Porque meu coração foi esfriando, sabe? Vivi um tempo na minha caminhada cristã que eu me desviei. Só não tenho uma disciplina bíblica no meu currículo porque minha igreja não disciplinava. Mas vivi como um ímpio. E foi um tempo terrível. Porque eu perdi a paixão, a alegria no Senhor. Alguns de vocês estão dentro da igreja e estão assim. E eu aprendi que o Senhor também disciplina assim. Ele tira a alegria da salvação. E é terrível isso. O prazer de servir. Aí você é um filho de Deus, um crente, e o mundo não tem mais graça para você. Nem você quer o mundo, nem o mundo te quer. Só que aí você está no meio do povo de Deus, mas não tem mais alegria. É uma tortura isso. É terrível isso. Porque a alegria no Senhor é a nossa força. É o que movimenta a nossa vida, é o que dá dinamismo à nossa vida, é o reino. As coisas lá fora, o trabalho, é uma mesmice sem fim. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo é vaidade. Mas o que torna a vida legal aqui nesse mundo quebrado é o reino. É a dinâmica do reino. É viver momentos como esse. Tocando no que é eterno. Mas às vezes Deus nos julga, nos açoita. Ele tira isso de nós. Por isso o salmista Davi, após o seu pecado, o que ele pede? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele perdeu isso. Nossa, enquanto o Ministério de Louvor cantava a canção, que é a canção do irmão Alex, aí eu fico pensando, em encontrar com ele, abraçá-lo, agradecê-lo. Aí eu fecho os olhos aqui, levanto os braços, a vontade é de pular e conseguir tocar nele. Mas alguns, por causa do pecado, da frieza espiritual, perderam isso. Não são tocados pelo Espírito, não sentem a presença de Deus, seus corações não ardem para estar logo com Ele. E assim vão vivendo uma vida murcha, sem vida, quando Jesus nos prometeu uma vida abundante. Quando Ele nos promete que na presença dEle há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. E nós, mesmo sendo filhos dEle, não sentimos mais isso. Tendo o pão da vida, passamos fome. Tendo a água da vida, passamos sede. Que terrível. É o juízo de Deus. Preferia 1000 vezes um acidente. Mas eu aprendi que isso também é disciplina do Senhor. E hoje uma das coisas que eu mais temo é ser entregue a mim mesmo. Irmãos, se o Senhor me entregar a mim mesmo, se Ele não me açoitar, eu vou para bem longe dEle. Eu vou fazer coisas terríveis. Por isso eu louvo a Ele sempre que Ele me açoita.
nos mínimos detalhes. Porque Ele não vai me condenar com o mundo, aleluia. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. Ele vai disciplinar o filho que ama, para nós não sermos condenados com o mundo. Mas Paulo está ensinando a igreja a não viver mais essa terrível experiência de doenças e mortes. Ele está dizendo, ó, avaliem a vocês mesmos, se julguem, porque senão Deus vai disciplinar vocês, vai julgar vocês. Que o Senhor nos conceda essa graça de perseguirmos uma vida de santidade, irmãos. De respirar essa preocupação. Deixa eu dar um conselho para as minhas amadas ovelhas. Como eu faço isso na prática? Eu estou sempre pensando, né? Como está meu coração em relação ao meu Deus. Então, onde eu estou andando, estou pensando, estou orando. Aí eu percebo que eu não estou bem. Aí eu começo a dizer para mim, eu não estou legal. Quando é que eu percebo isso? Quando no meu devocional, e aí vem a outra dica, antes de terminar essa dica. Todo dia você vai fazer seu devocional. Com vontade ou sem vontade. Faça sol, faça chuva. Você tem que fazer, porque ele é o termômetro. Entendeu? Porque, não estou afim hoje, aí você não faz. Amanhã também não. Amanhã. Aí quando a fé o diabo te traga. Então o que eu faço? Todo dia, faça sol, faça chuva. Eu tenho que fazer meu devocional. E eu cuido da minha esposa em relação a isso. Então todo dia, fez o devocional hoje e tal. Com a Ruth do mesmo jeito. Aí, quando eu faço o devocional e é aquele negócio xoxo, às vezes eu até pergunto para alguns irmãos, Deus fala contigo no teu devocional? Então quando Deus não fala comigo, sabe, aquele versículo não salta, eu não sinto vontade de marcar, é mais ou menos assim a minha experiência, tá? Assim, aí eu li, aí às vezes eu nem sei o que eu li. Li aqui, terminei, rapaz. Aí eu vou tentar meditar, mas eu não estou nem lembrado do que eu li. Como é que eu medito? Como é que eu... Aí eu começo a perceber, não estou legal. Estou perdendo a paixão, o zelo. Aí eu ligo a luzinha. Preciso melhorar. Aí no outro dia eu vou fazer a mesma coisa, aquela frieza. Aí eu começo a clamar, Deus me salva, Deus socorro, eu estou frio para ti, meu coração está... Aí eu vou preparar um sermão, eu morro de medo disso, vou preparar um sermão, aí eu estudo e aquele negócio não arde em mim, é um texto assim que é só informação, ele não é algo assim que está mexendo comigo, não é algo que eu estudei, e aí eu paro, nossa, que incrível isso aqui, não vejo a hora de ensinar para os meus irmãos. Aí eu começo a me preocupar, e assim eu vou avaliando a mim mesmo, eu vou sempre pensando como está meu coração. As tentações, elas estão mais fortes, aí eu digo, rapaz, eu estou me sentindo tão fraco. Qualquer mulher me tenta. Não, tem alguma coisa errada comigo. Estou muito fraco. O que eu preciso? Jejuar. Preciso orar mais. Preciso buscar mais o Senhor. E assim eu vou me policiando. Então, estou fraco. Às vezes eu vou tomar decisões, dar conselhos, eu me sinto sem sabedoria. Eu paro, vou ler Provérbios. E assim eu vou sempre me avaliando. E aí eu me cerco de amigos, que eu abro meu coração, que eu falo as coisas, que me observam, e esses amigos me ajudam. E não desprezar a correção do Senhor.
Nada acontece por acaso. Então aconteceu alguma coisa, eu vou parar, vou pensar, adoeci. Não, vou parar, vou pensar aqui, o que o Senhor quer me ensinar, o que Ele está fazendo, e assim eu vou crescendo. Da última vez que eu adoeci, eu observei uma coisa em mim, muito perigosa. Eu tenho plena convicção de que quando o Senhor coloca uma doença em mim, é Ele que coloca, Ele quer que eu pare para depender mais dEle, buscar mais a Ele e sair daquele momento mais forte. Para mim isso é um padrão. Só que quando eu estava doente, o que eu fiz muito em casa? Fui assistir, fui olhar vídeo, fui passar o tempo. E o coração vai frio para Deus. Aí você passa, né, tá doente, pode fazer nada, aí vou assistir um seriado, maratonar, né? Tá, só mais uma, só mais uma. Aí vai passando o dia, você tem que fazer meu devocional. Só mais essa, tem que fazer meu devocional. Aí depois de me encher de lixo, aí de noite, eu vou ler a Bíblia todo frio. Tem que fazer o devocional, uma obrigação. Aí eu percebi, ei, já eu vou ficar bom dessa gripe e eu não vou sair mais forte. Eu não vou sair mais forte. Eu vou sair pior. E não foi para isso que Deus colocou essa doença em mim. E quer que eu saia daqui mais parecido com Jesus. E quer que eu saia daqui mais santo, mais cheio dEle, mais entusiasmado com Ele. Só que nós perdemos isso. Em vez de coisas assim nos aproximar de Deus, elas estão nos afastando. As provações é para nos aproximar dEle, é para dobrar nossos joelhos, é para nos fazer orar intensamente, é para crescermos em comunhão com Ele. Ele nos cerca, coloca espinho nos nossos caminhos para a gente correr para o colo dEle. Só que a gente está correndo para outro canto, tomando conselho em outro canto, e estamos desprezando a disciplina do Senhor. Então não façam isso. Aproveitem a disciplina do Senhor. Avaliem o seu coração, a frieza dele com a palavra do Senhor, com o culto, em estar em comunhão. O povo de Deus está ali, está reunido. Eu vou à força, eu não sinto prazer nisso. Tem alguma coisa errada. Está errado o seu coração. Aí você precisa se tocar e mudar isso, para não viver uma vida fria para Deus, desprezando as disciplinas, até que chegue o ponto em que o Senhor tire sua vida, e Ele o fará. Então mude, meu irmão, se arrependa, mude de vida. Paulo termina dizendo: assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Mudem a postura, é assim que ele termina. Deus está matando vocês, está colocando doença. Então, meus irmãos, mudem, é isso que ele diz. Esperem uns pelos outros para comer, não desprezem uns aos outros. Você está com fome, come em casa. Essa festa não é para matar a fome, é a comunhão da nova aliança. E finalmente ele diz: quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui pode ser uma referência a coisa a respeito da própria ceia, que estava errado, que ele vai falar só depois. Então, tinha muito mais problemas aí com essa igreja. Ele vai falar quando ele for ter com eles. Não deixa a data certa, mas explicará isso a eles. Que o Senhor nos dê graça e nos guarde de vivermos
vários velórios ao mesmo tempo por causa do nosso pecado. Mas se Ele assim o fizer, que possamos aprender e nos arrepender. Amém? Vamos orar. Senhor, guarda a nossa igreja, Deus. Guarda-nos, ó Pai, de nos desviarmos dos Teus caminhos. Guarda a nossa igreja de desprezar a liturgia do culto. Guarda-nos, ó Deus, de nos desviarmos, mesmo estando aqui presentes. Nos ajuda, Deus, viver uma vida santa e piedosa. Buscar santidade em Ti, ser transformado pela Tua palavra. Enche o nosso coração de entusiasmo pelo Teu reino. Ó Deus, se o Senhor não nos guardar, Deus, seremos como essa igreja de Corinto. Sofreremos as punições como ela. Então nos ajuda, Senhor. Não nos deixa viver desprezando a Tua palavra. Cada irmão aqui presente, Deus, possa ser impactado, incomodado pelo Teu Santo Espírito, sacudido a mudar de vida. A cada domingo, Deus, que possamos sair daqui mais santos, mais fervorosos, mais animados pelo Teu reino, mais desejosos por santidade, por estar contigo. Nos ajuda, Senhor. É no nome santo de Jesus Cristo que eu te oro e te peço. Amém. Meus amados irmãos, deixa eu dar alguns avisos. Depois faremos mais uma oração final. Queria chamar o pastor Vladimir para fazer essa oração. Vamos fazer logo essa oração e depois eu dou os avisos. Queria orar pelos irmãos que estão sofrendo com enfermidades. Como eu falei, nem todas as enfermidades vão ser juízo de Deus. Às vezes é uma prova do Senhor. O fato é que Ele está cuidando de nós e nos ensinando a respeito disso. Também temos irmãos que estão de luto, perderam seus parentes. E também orar pelas pessoas do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo ali aquela calamidade terrível. Que Deus tenha misericórdia. E lembrem de estar sempre orando uns pelos outros. Nós temos as orações antes do culto, você pode estar fazendo parte também, para viver essas experiências com Deus. Então, pediu o pastor Vladimir para estar orando por esses pedidos. Tem aí? Boa noite. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor nos reuniu como igreja. Nós te louvamos e te adoramos pela salvação em Cristo, por sermos resgatados e redimidos pelo sangue de Cristo. Obrigado por tamanha graça e amor que o Senhor derramou sobre nós. Te pedimos agora e te clamamos a Deus pelos nossos amados irmãos que têm enfrentado doenças, dificuldades, acidentes. O Senhor sabe a situação de cada um deles, que o Senhor esteja visitando eles, fortalecendo eles, que o Senhor esteja visitando eles com entendimento do que ocorreu, e se há pecado para correção, e em tudo louvem a Ti, ó Pai. Que se sintam fortalecidos pela Tua palavra, que busquem a Ti, que tenham intimidade contigo. Te pedimos também pelos nossos amados irmãos que estão sofrendo a dor de ter perdido um parente, um amigo, que o Senhor visite a eles também, ó Deus, com a viva esperança que nós temos de ter uma eternidade contigo, Senhor. Quero te pedir também, te clamar pelo nosso país, especialmente pelo Rio Grande do Sul, que tem sofrido com a fúria da natureza. Muitos irmãos cristãos perderam tudo lá, muitos ímpios também têm sofrido, e há um grande desespero.
Que esses eventos apontem para Ti e sejam motivo de louvor e adoração ao Teu santo nome. Que aquele povo idólatra se volte a Ti, ó Pai, ao único Deus. Que reconheça que tudo vem de Ti e que se prostre a Ti em arrependimento, em pedido de perdão e que se volte ao Senhor em salvação, ó Pai. Te pedimos que o Senhor, aqueles irmãos que moram lá, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime, que no meio de tanto dor e sofrimento sejam luz e sal para aquele povo, ó Deus. Ó Pai, nós confiamos totalmente em Ti e sabemos que tudo está debaixo da Tua soberania. Tudo é de acordo com a Tua vontade e tudo é de acordo para o Teu louvor, para a Tua glória. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém.